Fala, família da mídia vascaína, boa noite. Tô chegando aqui com um boletim de notícias do dia 7 de outubro do Vasco da Gama. Vamos falar e repercutir tudo o que aconteceu com o nosso gigante da colina nesse dia 7 de outubro. Bom, galera, vamos falar muito sobre os impactos do tropeço do Vasco para o Juventude, tá? Vamos falar sobre alguns destaques que o Vasco teve e também alguns jogadores que falharam nesse jogo contra o Juventude. Vamos falar também um pouco sobre essa questão dos desfalques que o São Paulo vai ter contra o Vasco. Acho que já fazendo uma prévia aqui bem antecipada, o São Paulo já tem alguns jogadores que dificilmente jogarão e alguns já machucados, outros já suspensos, que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a situação do Vasco com a ECAP, né, que está colocando aqui os ativos do Vasco à venda. Então vamos ver um pouco aqui juntos a matéria do GE que falou sobre isso, beleza? Bom, se você já é inscrito aqui no canal, já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram de Vasco da Gama, que eu sei que cada um tem no mínimo uns 3. Então dê essa moral pra gente. Se for a primeira vez que você está aqui no canal, eu já peço para que você se inscreva no nosso canal. Nós estamos quase chegando a 4.000 inscritos em pouco menos de 2 meses de projeto. Beleza? Eu vou soltar a vinheta e já volto com todas as notícias do Vasco da Gama nesse dia 8 de outubro. Vamos lá. Vamos lá, galera. Sem mais delongas, já vou mostrar aqui para vocês como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após essa rodada que teve as eleições no domingo e a maioria dos jogos, quase todos, foram no sábado, inclusive do Vasco da Gama, tá? O que eu posso falar aqui sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, galera? Eu não vou ler ela para vocês, acho que todo mundo já viu os resultados, já viu a posição do Vasco, etc. Eu só quero falar sobre duas coisas, né? Entre o quarto e o quinto colocado, temos uma diferença, né? Aqui já temos 4 pontos entre o São Paulo e o Flamengo, sendo que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Ou seja, então a gente já percebe aqui um bloco dos 4 primeiros colocados, que é Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. Existe um segundo bloco aqui, que é o bloco do São Paulo, do Internacional, Bahia e Cruzeiro, tá? Depois vem o Vasco. O Vasco aqui, com 37 pontos, se ganhar o jogo atrasado contra o Cuiabá, vai chegar a 40. Vai ficar 3 pontos do Cruzeiro, que é o oitavo colocado. Beleza? Bom, saiu uma matéria também no GE falando sobre. E assim, gente, eu não vou falar de rebaixamento aqui, tá? Eu não vou falar de rebaixamento aqui. Muitas pessoas estão falando que querem chegar logo a 44 pontos, 45 para se livrar do rebaixamento. Eu acho que é errado tanto a abordagem da mídia quanto alguns vascaínos que ficam falando sobre essa situação de rebaixamento que não existe mais, tá? O Vasco hoje se encontra a 8 pontos, tá? Com um jogo a menos da zona de rebaixamento, e o Vasco está a 9 pontos do G6, cara. Então, assim, o Vasco está literalmente naquela zona de vou decidir a minha vida, se vou ficar entre os times que vão para pré-Libertadores ou o rebaixamento. E assim, o Vasco está no intermediário. E, cara, pensar daqui para frente. E a diferença entre a zona de pré-Libertadores e a zona de rebaixamento é a quantidade de times que existem entre o Vasco e o Vitória, que é o 17º. Então, assim, cara, falar de rebaixamento não dá, tá? Falar que o Vasco tá querendo se ver logo do rebaixamento é uma coisa que me irrita, tá? E me irrita também muito na imprensa, que algumas pessoas ainda falam disso. Então, assim, se é o vascaíno falando traumatizado, a gente até entende, mas pede para ele não se ligar nisso, porque é realidade. O Vasco não está brigando pelo rebaixamento. Agora, a vida da imprensa realmente é algo que me incomoda.
tá? Eu queria que vocês até falassem sobre isso aí nos comentários, porque me incomoda. Incomoda vocês também? Por favor, deixe a sua opinião aí nos comentários, beleza? Eu vou aqui mostrar a matéria que saiu no GE, que fala um pouco que, das possibilidades do Vasco, tá, das porcentagens do de Libertadores, pré-Libertadores, e a gente vai falar um pouco aqui sobre os pontos do Vasco, tá. O Vasco está realmente numa zona muito intermediária, galera, assim, dificilmente o Vasco vai ficar entre os rebaixados, praticamente impossível, eu já falei isso aqui. Então, o Vasco teoricamente precisaria brigar pela Libertadores. Porém, até uma pré-Libertadores ficou um pouco complicada depois dessa vitória, desse empate contra o Juventude em São Januário, tá? O Vasco engatou o sexto jogo sem vencer, o que a gente precisa ter um alerta, tá? Precisamos falar sobre isso. O Vasco precisa reagir no Campeonato Brasileiro, porque não está legal essa situação já de muitos jogos sem vencer. Além de realmente deixar a confiança do grupo um pouco abalada, né. Bom, aqui ele vai falando um pouco, quem quiser dar uma olhada depois lá no GE pode ver, tô dando os créditos sobre os números, que o Vasco terminou a 29ª rodada com os 37 pontos, falando que o Vasco está a 8 pontos da zona de rebaixamento e etcétera, pá-pá-pá, e aqui ele dá os números. Bom, a 10 jogos do fim do Brasileirão, o Vasco hoje tem apenas 0,01% de chance de conseguir uma vaga direta na Libertadores, ou seja, entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. É algo muito difícil. Já a possibilidade de ir para a pré-Libertadores é de 0,63. Esse número aqui me chama a atenção. Eu não vou ficar entrando na onda de má vontade com o Vasco, tudo bem. Não duvido, não duvido, mas assim, para mim é um número muito baixo, tá? Porque o Vasco, como eu expliquei na classificação, quando eu estava espelhando aqui a classificação, o Vasco, se ganhar o seu jogo atrasado, vai ficar a 3 pontos do Cruzeiro, entendeu? E a 3 pontos do Cruzeiro, o Vasco pode simplesmente passar o Cruzeiro, ficar em oitavo colocado, abrirem 2 vagas e beleza. O Vasco consegue isso. Mas aqui só para ser justo também, né, esse número aqui, ele é um número falando de chegar em sexto colocado, né. Mas eu vou mostrar para vocês que a porcentagem também, quando ele esteja falando de abertura de vagas, também eu achei baixo demais. O risco de rebaixamento eles apontam por 3% de chance do Vasco cair, ou seja, 97% do Vasco permanecer na Série A, tá. Eu acho que isso daí não dá pra gente entrar muito em consideração, tá. Alcançar a partir de 62 pontos, assim, para terminar no G6, o Vasco teria que chegar com 62 pontos. Realmente esse número é complicado, mas não sei por que falam sobre isso. E no rebaixamento, que está praticamente como eu falei, 8, 9 pontos, talvez é mais fácil cair? Eu acho que é mais fácil cair do que chegar em sexto, ganhar 6 posições é mais difícil do que perder? Enfim. O Vasco vai ter que vencer 8 pontos, aqui ele fala sobre essa matemática, e aqui ele fala sobre a possibilidade de novas vagas, etcétera. Então, ou seja, aqui nessa matéria, a gente percebe que fala apenas sobre a questão do G6, tá, do Z4, da vaga direta para Libertadores. Só que eu acho que não é tão simples assim essa análise. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: o Vasco, se chegar numa pré-Libertadores, eh, pelo Campeonato Brasileiro, vai precisar que seja através de vagas que sejam abertas em virtude de títulos da Libertadores, Sul-Americana ou Copa do Brasil, tá. E obviamente, pela Copa do Brasil, o Vasco pode estar conseguindo o seu título e a vaga para a Libertadores de 2025. Bom, falando sobre isso, fica muito claro que nessa semifinal contra o Galo, o Vasco vai estar completamente focado nessa partida, tá. Se o Vasco, até bati na madeira aqui, porventura não se classifique, o time vai ter um foco muito maior no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que está aberto a pré-Libertadores para o Vasco ali entre sétimo e oitavo, tá.
Em sexto colocado, realmente eu acho que ficou um pouco difícil em virtude do tropeço contra o Juventude. Já estava difícil. E assim, empatar contra o Juventude em São Januário, realmente é um resultado que a gente não estava esperando. Então, assim, vamos pensar em focar agora na Copa do Brasil e também conseguir tentar chegar em sétimo, oitavo lugar ali no Campeonato Brasileiro para ver se consegue uma vaga pela pré-Libertadores. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, meu amigo, é férias. A gente vai ficar ali naquela zona intermediária mesmo, nono, décimo, oitavo. Aí eu acho que vai ser até difícil o time ter essa energia para conseguir em oitavo. Apesar de que talvez quando você ganha uma competição, o time fica mais leve e consegue jogar melhor, tá? Bom, falando dessa partida de sábado, galera. Bom, o Vasco perdeu uma grande oportunidade, uma chance muito boa de conseguir colar um pouco mais naqueles times ali que es que estão na parte da pré-libertadores, tá. Não só o G6, mas também conseguir se firmar ali entre sétimo e oitavo, que tá o Bahia e Cruzeiro. O Vasco, ele ficaria a um ponto, considerando que, ganhando o jogo contra o Cuiabá em São Januário, que é inadmissível o Vasco não conseguir essa vitória, um ponto do Cruzeiro, né, ficaria a um ponto. Então agora o Vasco ganhando o seu jogo vai ficar a 3 pontos do Cruzeiro, o que também não é inviável para o Vasco conseguir ultrapassar o time mineiro e ficar entre os 8 melhores da competição e conseguir essa classificação. Mas um grande destaque desse jogo de sábado não é novidade para ninguém. Poderia estar falando de outra pessoa, mas eu vou falar dele mesmo, porque ele merece. Nosso querido Léo Jardim teve uma atuação, meu amigo, inacreditável, tá. Inacreditável a atuação do Léo Jardim. Muito boa, mais uma vez. E a gente tem uma notícia para passar da situação brasileira. Todo é bom que a gente tem um excelente goleiro, por outro, cara, não é time ter um goleiro que atue tanto quanto o Léo Jardim, que é muito exigido. O Léo Jardim, ele completou 110 defesas realizadas na competição, tá. Esses dados são do SofaScore. Apenas o João Ricardo Fortaleza tem mais defesas do que o nosso arqueiro Cruz Maltino, com 121. O Fortaleza é um time também que deixa jogar, né, a gente sabe. Mas o Fortaleza tem um ataque bem mais poderoso do que o Vasco, basta ver a classificação, o número de gols pró. Então assim, por um lado é muito bom ter o Léo Jardim, em grande forma, defendendo o Vasco com unhas e dentes, fazendo defesas inacreditáveis. Cara, o gol do Arana no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Léo Jardim quase pegou. E ele pegou uma bola também do jogador do Juventude e deu um chute de 3 dedos também, que ia na gaveta, e essa ele conseguiu pegar. Enfim, o Léo Jardim é um jogador incrível, um ativo enorme para o Vasco. Graças a Deus a gente já está falando aí de renovação e, pelo que indica, ele está feliz no Vasco e deseja permanecer na Colina, mas eu espero que o Vasco melhore um pouquinho na sua defesa para conseguir dar uma vida mais tranquila para o Léo Jardim e para a gente também, né. Bom, eu queria aqui mostrar os números do SofaScore para a gente falar sobre essa partida de sábado. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de analisar, através dos números, os desempenhos dos jogadores, tá. E tem uma situação importante para a gente analisar aqui. O jogador mais questionado, nessa partida contra o Juventude, certamente foi o zagueiro Maicon, né. Porém, se a gente for analisar os números do Michael, cara, ele teve nota 7,4 no SofaScore. Mas não adianta de nada para zagueiro isso. A verdade é essa. Eu não sou daqueles que acham que os números falam 100% das coisas no futebol. Para mim, zagueiro não pode falhar. Da mesma maneira que eu falei que o Léo
vinha falhando muito, contra o no Vasco, mas o Léo vem falhando em sequência, isso daí para mim é muito pior. E o que mais me assusta no Léo, sem brincadeira, não são nem a questão das falhas, mas sim quanto ele mentalmente está completamente desequilibrado, me assusta. Porém, o Léo não tem a menor dúvida que ele é um atleta responsável, que ele dá tudo de si nos treinamentos. As pessoas já falaram que ele é um cara muito bom de lidar no dia a dia, mas assim, não tem como o Léo falhar a quantidade de vezes que ele vinha falhando. Então assim, já beira a irresponsabilidade do Vasco colocar o Léo e aconteceu uma falha novamente em jogo decisivo. E aí, cara, você vai me desculpar, a culpa vai ser de quem colocou ele, porque ele tá mostrando que não está bem de cabeça. Eu não acho o Léo tecnicamente ruim, mas ele está muito abalado psicologicamente. Ele está desequilibrado. A parte motivacional dele está, ruim, entendeu? Ele está abalado psicologicamente, não tem como a gente colocar o Léo para jogar, mas essa é a minha opinião, tá? Se você discorda, acha que o Léo deveria ser o titular depois dessa partida do Michael, pode deixar aí nos comentários e o debate é livre para vocês. Beleza? Eu vou começar logo pelo Michael, que é o que as pessoas mais questionam, né. O Michael jogou pela esquerda. Já é o primeiro ponto que as pessoas acham que ele não tem que jogar pela esquerda. Isso ficou na minha cabeça durante o dia todo. Falei: "Cara, mas já teve várias duplas de zaga que eram 2 zagueiros destros ou 2 zagueiros canhotos". Eu não sei se isso influencia tanto, sabe. Eu sei que é mais confortável para o zagueiro canhoto jogar pela esquerda, mas existem várias duplas de zaga que foram de 2 destros, entendeu. Então, assim, o que eu acho só é que o Michael teve uma atuação que foi marcada pela falha no gol. E realmente o cara passou pelo Michael como ele quis, entendeu. Mas os números não mostram um jogo ruim do Michael, né, muito pelo contrário. Mas é bom para ficar de olho nessa situação, acho que ele tem que ser chamado. Eu acho que o Michael é um jogador que não se abala, tá. Ele não se abala como o próprio Léo. O Léo fica muito abalado e não consegue jogar, ele não a cara dele, o semblante do Léo realmente está assustador. Então vamos aqui passar pelos números do Michael, tá. Jogou 90 minutos, fez 6 cortes, chutes bloqueados 2, desarmou 4 vezes, dribles sofridos, ele sofreu um drible, e foi o drible do gol. Cara, não interessa, a verdade é essa. Zagueiro não pode falhar. É ingrato? É ingrato, eu sei que é ingrato. Goleiro, o que que adianta o goleiro fazer 10 defesas e sofrer um frango? Não adianta. Então assim, a nota fria do SofaScore 7.4, ela não diz tanta coisa com relação ao que o Michael comprometeu durante o jogo. Mas eu particularmente, quero também a opinião de vocês nos comentários, confio mais no Michael com relação à parte mental. Eu acho que ele não se abala com isso, ele é forte mentalmente, e aí eu acho que ele pode dar a volta por cima, tá. Mas se vocês discordam de mim, acham que é melhor colocar o Léo ou até o Rojas ou colocar o Luiz Gustavo, tudo certo, sem problema nenhum, tá. Duelos aéreos ganhos. Bom, teve 7 duelos aéreos, ele ganhou 5, tá. Perda na posse de bola, esse número me chamou a atenção. Eu acho que o Michael realmente teve uma partida, principalmente na saída de bola, muito ruim mesmo. Então, eu acho que isso daqui é para ficar de olho, porque é o que as pessoas mais falam. Sem o Léo, com o Michael, o Vasco perde a parte da construção, e eu concordo com isso. Porém, entre ter um zagueiro que não falhe, entre ter um zagueiro que, numa posição tão importante como a zaga, eu prefiro que ele fale menos do que o nosso querido Léo. Mas você pode deixar a sua opinião aí. Eu tenho a minha opinião de que o Léo já falhou demais, eu acho que não tem condições mais, não tem o Léo não tem mais mental para conseguir atuar no Vasco da Gama, tá. Cara, uma coisa que me chamou muita atenção foi o jogo do Hugo Moura. Esse jogador realmente tem crescido muito nas últimas partidas e, cara, a forma como ele atuou na construção, eu vou mostrar para vocês os números aqui.
Vamos lá. Assistência, ele deu uma assistência, né, ele deu assistência para o gol do Payet, teve 49 ações com a bola, 89% de passes certos, tá. Passes decisivos ele teve 2, tá. E olha que é um volante, olha que é um volante que tem a sua principal, eh, seu principal forte é a questão da marcação. Né, mas ele chegando sendo um box to box, ele tem ido muito bem. Finalizações a gol, finalizou uma vez, finalizações fora 3, finalizações bloqueadas uma única vez, tá. Perda da posse de bola, olha a diferença, 5 só. Faltas cometidas 4, faltas sofridas uma bela partida novamente do Hugo Moura, bela partida. E o nosso queridíssimo Dimitri Payet? Que a gente criticou bastante ele aqui, dizendo que o Coutinho estava querendo demais, ele estava querendo de pouco, e agora ele teve uma boa resposta. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre a questão do jogo contra o São Paulo. Já quero ouvir vocês aí nos comentários. Tem que dar rodagem ao Payet? Payet tem que continuar jogando? Tem que ser o titular nessa partida? A gente já vai falar um pouco sobre isso também. Fez um gol, tá? Assistências esperadas 0,48, ações com a bola 41, muito importante, 73% de passes certos. Você percebe que o Hugo Moura teve 89, porém os passes do Payet eles são mais verticais, né, então assim, são mais difíceis de você ter um acerto com uma porcentagem um pouco maior. Passes decisivos, ele teve 3, cruzamentos certos, acertou 1 de 2, bolas longas, acertou 2 de ele teve 2 de 4, né. Esse foi o nosso queridíssimo Dimitri Payet. Fiquei feliz com a atuação dele. Acho que ele estava um pouco fora de contexto, assim, né, após a chegada do Coutinho, Coutinho brilhando. Estava querendo ver o Payet incisivo, como ele sempre foi, de volta, tá. João Vitor, um zagueiro que até hoje eu não entendi por que não jogou a semifinal da Copa do Brasil. Tudo bem, estava amarelado, mas para mim não é justificativa, tá, galera? Eu acho que mesmo amarelado, o João Vitor deveria ter ido pendurado, né, no caso, deveria ter ido para o jogo contra o Galo lá na Arena MRV, tá? Minutos jogados, ele jogou o jogo todo, cortes 6, chutes bloqueados 2, ganhou todos os duelos aéreos, ganhou todos os duelos pelo chão. Cara, uma não fez falta, sofreu 3. Cara, foi uma partida muito boa do João Vitor. Pelos números aqui, uma partida perfeita. E o nosso queridão Léo Jardim? Bom, já falamos aqui do Léo Jardim, que ele é agora o segundo goleiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro. Defesas, 4 defesas, bolas aéreas, tiradas uma, defesas dentro da área 3, 3, cara, e uma dessas foi aquela loucura, né. Que defesaça que ele fez. Ele teve 42 ações com a bola. Bolas longas, cara, isso daqui, teve 17 bolas longas, ele teve só 6 acertadas. É um problema para o Léo Jardim, tá. Eu acho que essa saída de bola que o Vasco tenta fazer com o Léo Jardim não tá dando certo. Essa saída de bola lá, Fernando Diniz, eu não concordo, acho que o Vasco deveria parar com isso, tá. Sobre o resto do time, o Puma teve nota 7, Sofascor, João Vitor e o Michael nós vimos, o Lucas Piton mais uma vez abaixo. Preocupante o Lucas Piton. O Juan Esforza muito vaiado pela torcida, né, e saiu e entrou logo o Souza para fazer aquela besteira. Teve uma nota 7,1, tá. Maxime Rodrigues teve a menor nota entre os titulares, tá, 6,2. Tá. Pablo Verratti teve uma nota 6,9 e o Emerson Rodrigues teve uma nota 6,4. Bom, quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários sobre as atuações dos nossos atletas nesse tropeço do Vasco contra o Juventude. Bom, galera, eu vou compartilhar aqui o campinho porque eu quero falar sobre algumas projeções do Vasco para o confronto contra o Atlético, o São Paulo, tá? Eu acho que tem muita coisa para a gente analisar, porque existem muitas e muitas possibilidades pro Vasco e é algo interessante. De que forma você acha que o Vasco deve jogar? Você acha que o Vasco deve jogar
de maneira, com o time titular, pensando no Campeonato Brasileiro, ou simplesmente o Vasco deveria, eh, poupar alguns jogadores, nessa partida, tá bom? Eu vou aqui apresentar o nosso campinho e já vamos fazer aqui, colocar o time que jogou contra o Juventude e vamos falar sobre algumas possibilidades do Vasco. Vamos lá. O time que jogou contra o Juventude, né? O PH não jogou. Quem atuou foi o nosso querido Puma Rodrigues. Onde é que tá aqui o nosso Puma Rodrigues? Deixa eu pegar ele aqui. Vamos botar o Puma. João Vitor atuou, o Léo não jogou. Quem jogou foi o Maicon. Quero a opinião de vocês nos comentários sobre o Michael, tá? Lucas Piton, beleza? Matheus Carvalho estava suspenso e deu lugar ao Sforza. O Coutinho não entrou como titular nessa partida. Quem entrou foi o Payet, que foi um dos grandes destaques também desse jogo. Na frente nós tivemos Emerson Rodrigues, Verratti e o Puma não entrou aqui. Quem estava pelo lado direito era o Maxime Rodrigues. Bom, tá começando agora, tá até com outra camisa aqui. Daqui a pouco eu vou ajustar isso aqui e botar ele com a camisa do Vasco, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, essa dupla de zaga aqui tá difícil pra caramba a gente conseguir ter alguma definição. Porque todo mundo pediu a saída do Michael e do Léo, e aí entrou o Michael e realmente entregou o gol pro Juventude nos primeiros minutos de jogo, tá? Vocês têm 2 opções, galera. Ou vocês tentam. O João Vitor, para mim, é inquestionável. E acho que para todo mundo. Tá? Não tem como o Paiva não ter o João Vitor como um dos titulares nesse time. Agora, vocês acham que isso aqui tem que acontecer? O João Vitor jogar pelo lado esquerdo e o Michael jogar pelo lado direito? Vocês acham que o Michael ficou um pouco torto? E aí, pelo Michael ter um pouco mais de dificuldade, talvez fosse mais prudente inverter o Michael com o João Vitor? Queria ouvir vocês nos comentários. Ah, Rafael, não gosto nem do Michael nem do Léo. Então, será que vocês colocariam o Rojas? Será que o Rojas seria uma opção? Bom, enfim, na minha opinião, eu acho que o Vasco ainda precisa insistir com o João Vitor do lado direito e com o Michael pelo lado esquerdo. Muitas pessoas estão dizendo que é uma temeridade, mas eu já vi o Michael jogar pelo lado esquerdo e foi bem. Foi contra o Atlético Paranaense aqui no primeiro jogo das quartas de final. Eu acho que o João Vitor, na saída de bola pelo lado direito, melhora muito. E como a gente tem perdido o Léo nessa nossa zaga, em virtude dos erros do Léo Pelé durante os jogos, é, eu acho que o Vasco precisa ter uma saída de bola melhor. E eu acho que o João Vitor vai conseguir fazer isso. Se a gente coloca o Michael pela direita, o João Vitor pelo lado esquerdo, a gente não tem ninguém para fazer essa saída de bola. Então, assim, já que é para colocar um dos dois, sacrificar um dos jogadores que preferem jogar pelo lado direito, eu colocaria o nosso Michael. Cara, o Juan Esforza realmente é difícil defender, tá? Saiu puto, ficou chateado, mas não tem jeito. O Matheus Carvalho tá pedindo passagem. Só um adendo sobre a questão do Matheus Carvalho, tá? Eu acho que alguém tem que chegar para ele e ter uma conversa séria com relação a como ele tá se exaltando durante as partidas. Ele precisa ficar um pouco mais calmo. O Matheus Carvalho está muito pilhado, isso pode gerar algum tipo de prejuízo para o Vasco, tá? Preocupante o lado mental do Matheus Carvalho. Mas assim, acho que é ajustável, beleza? Na minha opinião, o Payet, e depois eu vou falar sobre o segundo assunto, tá? Tem que dar lugar ao Coutinho, mas acho que a princípio ele mesmo sabe disso. Então o Coutinho ficaria sendo o nosso homem de ligação, tá?
E aí, cara, o Maxime Domingues, ele teve uma nota muito abaixo lá no SofaScore. Porém, eu acho que ele fez uma função um pouco diferente, ele deu um apoio a mais ali pro Payet no meio-campo, e eu acho que o Payet e Coutinho estavam precisando disso, de um jogo mais associativo, tá. O Emerson Rodrigues, ele realmente precisa de campo pra correr, cara. Se o Emerson Rodrigues não tiver campo para correr, fica difícil ele conseguir colaborar com o Vasco, tá. E aí vem um assunto que eu quero trazer para vocês. Vamos botar o Payet e Coutinho juntos? E aí eu já queria ouvir vocês no comentário se vocês querem o Payet e Coutinho juntos logo de cara ou se é loucura, tá. Porque eu tenho escutado muita gente falar o seguinte: o Vasco poderia fazer isso daqui, ó, tirar os pontas, tá, jogar com 2 volantes um pouco mais avançados, colocaria o Sforza para fazer o primeiro homem de meio campo, que é o lugar onde eu acho que ele rende melhor, apesar de não ter tanta pegada no meio campo, eu acho que o Sforza, à frente da área, ele funciona. Quando ele tem que ser um volante, como o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, de caçar, ele não caça, ele simplesmente não consegue encontrar as pessoas. Ele parece ser um volante posicional. E aí o Vasco jogaria com Felipe Coutinho à frente, podendo ser um 4-4-2 losango, tá. E o nosso queridíssimo Payet como segundo atacante. "Ah, Rafael, eles não possuem condições físicas ainda para fazer isso". Cara, de verdade, eu acho que Payet e Coutinho podem revezar nessa situação aqui, do Coutinho virar um segundo atacante e ganhar um fôlego, e aí o Payet faria essa recomposição aqui, tá. Não precisa o Coutinho ser o camisa 10 do Vasco e o Payet o segundo atacante, eles podem revezar. E aí o Vasco conseguiria colocar Payet e Coutinho dentro de campo juntos, porque eu acho que é uma diferença abissal para o Vasco se jogar com esses 2 jogadores. São jogadores de tomada de decisão perfeita, são jogadores grandes. A gente precisa já se preparar para o jogo contra o Galo, e eles foram contratados para decidir. Porém, veio uma provocação. Payet e Coutinho, se a gente inicia o jogo dessa forma, a gente precisa entender que a gente vai perder, possivelmente, os 2 jogadores lá pelos 30 minutos do segundo tempo. E aí, você faz o quê? Vai estar sem Payet e sem Coutinho no momento mais decisivo do jogo? Então, na minha opinião, eu acho que o Vasco deve, é mais prudente, colocar somente o Coutinho e Payet jogando juntos no segundo tempo. O que seria isso? Na minha opinião, o Vasco deveria entrar para o jogo contra o Galo, já projetando contra o Galo, tá, gente? Só porque a gente fala sobre alguma forma mais específica do Vasco jogar contra o São Paulo. O Emerson Rodrigues entraria como titular, o Vasco tentaria algum tipo de jogo de transição nesse início de jogo com o Coutinho. E aí, meu amigo, eu iria também com o Maxime. Eu acho que o Maxime faz um jogo mais de associação que o Vasco precisa. A gente já tem o Emerson Rodrigues, que é um ponta mais agudo. O Maxime ele consegue fazer um jogo mais de aproximação junto com o Coutinho, tá. Eu acho que o Coutinho, o Payet, quem estiver nessa posição aqui, precisaria disso, tá. Iniciando o jogo dessa forma, eu acho que o Vasco poderia, dependendo do resultado, tirar o Emerson Rodrigues, ou se o Emerson Rodrigues estiver muito bem, vamos supor que o Emerson Rodrigues está bem, a gente colocaria ele para a direita, tiraríamos o Maxime e colocaríamos o Payet aberto pela esquerda. Entrando no segundo tempo, logo no intervalo, e aí o Vasco teria essa formação. Não vejo problemas, o Payet faz esse tipo de recomposição. Obviamente, pedir para o Payet fazer esse tipo de recomposição durante todo o jogo complica,
porém não vejo problema do Payet fazer essa recomposição durante 25, 30 minutos, tá. Acho que ele consegue fazer essa recomposição, e o Vasco vai ter Payet e Coutinho por um bom tempo no segundo tempo do jogo contra o Galo. Já imaginando que, obviamente, o Coutinho não irá aguentar até o final, aí você faria uma outra mudança. Você colocaria aqui o Payet centralizado saindo o Coutinho, e aí você poderia vir com o Ryan, por exemplo, que eu acho que é um jogador que é interessante para entrar durante a partida, tá. O Jean Davi, ele não me convenceu, tá. Acho muito complicado a situação do Jean Davi, ele vem jogando muito mal, a expectativa em cima dele era muito grande, mas realmente o Jean, Davi não tem feito bons jogos. E aí ficaria dessa forma. Obviamente o Emerson Rodrigues, também perdendo gás, imaginando aí o que a gente poderia fazer que o Paiva faz, e eu gosto e concordo, é a entrada do Leandrinho, tá. Esse seria mais ou menos aqui um projeto do Vasco chegar e, meu Deus, o Safari que falou do nada, em o projeto, o Leandrinho, é uma história, né, do Vasco e Atlético Mineiro, eu acho que pode acontecer, e por esse motivo eu não colocaria Paê e Coutinho de início, porque eu acho que a gente precisa deles no momento mais decisivo, jogo de Copa, a gente precisa que os caras decidam no último minuto, tá, no último terço da partida, tá. Com relação ao jogo de, eh, vou botar aqui o time titular, eu imagino que a gente vai ter contra o Galo, e aí a gente fala sobre possibilidades de poupar alguns jogadores no jogo contra o São Paulo, né. PH titular, o PH estava até aqui, né, gente, mas assim, eu considero o PH titular, tá. Desculpa se eu não tirei ele aqui e deixei Puma, mas para mim ele é o grande titular do Vasco. Tem o Coutinho, na minha opinião, eu acho que o Emerson é o mais certo de todos. Pela direita tem toda essa indefinição, eh, pelo Ryan, pelo Jean, pelo Maxime, mas eu acho que ele vai querer o Maxime, porque eu acho que ele quer um jogador ali com mais associação, jogo mais associativo com o Coutinho, de pé trocado pelo lado direito, e o Ryan é muito novo para também assumir essa responsabilidade. Acho que o Jean, ele prefere jogar pelo lado esquerdo, pelo fato de ser destro. Então, assim, na minha opinião, tentando ver a cabeça do Paiva, esse é o time titular do Vasco. Bom, Léo Jardim não sai, PH não jogou esse jogo, então acho que, assim, pode jogar contra o São Paulo sem problema nenhum e vai ter que jogar, até porque o Puma vai estar servindo a seleção do Uruguai, vai chegar em cima da hora, não vai ter como. Cara, João Vitor e Michael, eu não sei se eu pouparia um dos 2, tá. Eu não sei nem se eu daria alguma rodagem para o Rojas, tá. Então, assim, se alguém quiser colocar, eu não sei se as pessoas acham que deve colocar o Léo para tentar recuperá-lo. Para mim é complicado, eu não estou conseguindo, eu adoraria, já falei isso, colocar o Léo para recuperar algum tipo de motivação, não é nem a motivação, é confiança, né. Mas assim, enfim, eu tudo bem, eu colocaria o Léo aqui para ver se ele consegue, porque no final das contas pode ser que a gente precise dele de alguma forma, João Vitor pode ficar suspenso, então tá bom. Contra o São Paulo talvez eu colocaria o Léo para tentar recuperar de novo esse atleta, apesar de eu achar que não tá dando mais, sabe. Enfim, o Rojas, talvez eu colocaria o Rojas. Acho que o Rojas é um jogador que pouparia a zaga então, né. O Rojas é um jogador que para mim, tudo bem, as pessoas não gostam dele e tal, mas, eu acho que é muito injustiçado também. Acho que ele não fez partidas tão horríveis assim. Teve uma partida muito ruim contra o Atlético Goianiense, mas não sei se o Léo teve 10.000 oportunidades, o Rojas parece que é esquecido no Vasco. Enfim. Hugo Moura e Matheus Carvalho, cara, eu acho que eu pouparia. E o Piton, gente, o Piton não tem estado bem.
E essa questão física do Piton me assusta. Então eu realmente também colocaria o Vitor Luiz, tá. Eu acho que o Piton não está bem. Então, Vitor Luiz. Matheus Carvalho e Hugo Moura. O Matheus Carvalho não jogou o último jogo, então acho que o Matheus Carvalho precisa pegar um ritmo. Tá, Hugo Moura tem se desgastado muito, eu pouparia também, colocaria o Sforza. O Coutinho, eu não colocaria ele de início, eu acho que 2 coisas, a gente precisa preservar o Coutinho e também deixar o nosso querido Payet atuar depois da partida que ele fez e se reafirmar novamente depois da partida que fez contra o Juventude, tá. O Emerson Rodrigues não me parece um jogador que esteja muito desgastado, então colocaria o Emerson Rodrigues. Manteria também o Maxime Domingues, já que ele está se adaptando ao futebol brasileiro, etc. Acho que é importante ele ser também titular. E eu pouparia o Verratti. Eu não correria nenhum risco em perder o Verratti para essa partida. Tá? E no lugar do Verratti, todos me perguntam, né? Estão me perguntando nesse momento, eu iria de Ryan. Jogou bem quando substituiu o Verratti contra o Criciúma. Então, assim, esse seria, já projetando para o dia 16, um time para o Vasco contra o São Paulo. Léo Jardim, PH, eu pouparia a zaga, principalmente não só pouparia a zaga, mas também para dar um pouco mais de rodagem a esses jogadores. O Rojas não tem tido oportunidade nenhuma, tá? Eu acho que no máximo poderia, talvez aqui, gente, eu acho que entrar com a zaga reserva também é muito complexo. Eu botaria o Rojas pelo lado esquerdo e o João Vitor. Ah, Rafael, o Rojas não joga pelo lado esquerdo. O cara vai ter que jogar. Não vai ter jeito. Tentaria colocar o Rojas pelo lado esquerdo. Eu acho que, infelizmente, isso é uma deficiência de montagem do nosso elenco. 4 zagueiros, 4 não, 3, né? 3 zagueiros e o que joga pela lateral esquerda está com a confiança lá embaixo. Então, assim, eles vão ter que realmente se adaptar jogando pelo lado esquerdo. E testaria o Rojas para ser uma opção em caso de ausência do Léo, né? O Vitor Luiz tem feito bons jogos, a gente precisa ser justo. O Sforza, vamos ver se ele recupera esse péssimo jogo que ele fez contra o Juventude. O Matheus Carvalho, que já não jogou contra o Cruzeiro, então manteria ele para conseguir ganhar um pouco mais de ritmo. Tá? Dimitri Payet, pela bela partida que ele fez contra o Juventude, interessante ele se afirmar nessa partida. Tá? Emerson Rodrigues é um jogador que está com gás, é um jogador importante, e o jogo contra o São Paulo vai ser um jogo difícil. O Vasco vai ter que explorar bastante os contra-ataques, vai ter que sair em velocidade. O Maxime Domingues está em processo de adaptação, então manteria ele, achando até que ele pode ser titular contra o Galo dias depois. E o Ryan para poupar o nosso queridíssimo Pablo Verratti. Galera, deixe sua opinião nos comentários aí. Realmente você percebeu que eu fico na dúvida completa com relação à zaga aqui do que fazer, mas eu acho que isso daí não é apenas o Rafael, eu acho que é todo mundo que está acompanhando a nossa live também não sabe muito o que fazer com os nossos zagueiros. Beleza, galera? Bom, seguindo aqui a nossa pauta, o São Paulo tem muitos desfalques para essa partida contra o Vasco. Então o São Paulo pode ter até 8 jogadores que poderão desfalcar o São Paulo no jogo contra o Vasco, tá? Entre jogadores contundidos, entre jogadores suspensos e entre jogadores que poderão ser convocados para as suas seleções, tá? Eu vou passar aqui rapidamente, só para falar para vocês os nomes dos jogadores que poderão estar desfalcando o São Paulo. Vamos lá, vamos falar aqui para vocês quais serão. Bom, pam, pam, pam. São Paulo terá 2 titulares com 2 titulares certos, né. A lista do São Paulo enfrentar o Vasco deve contar com pelo menos 8 jogadores, 8 desfalques, né. Alisson, Michael Araújo e Pablo Maia, contundidos, não irão a campo, como já era de se esperar. Bobadilha também não vai.
Jamal Lewis e o Ferrarese estão com suas seleções até o dia 15. Não devem ter condições de jogar. E por fim também o André Silva, que é o jogador que o Vasco queria contratar, até no início do ano, né, e o Arboleda estão suspensos. São 2 destaques. O Arboleda é um desfalque muito importante. O André Silva também é um jogador que fez até o cruzamento, no primeiro gol do São Paulo aqui em São Januário, na nossa vitória de 4-1, também não joga. Tem jogadores que vão para as suas seleções aqui, ó, 1, 2, 3 jogadores que o São Paulo deve perder nessa data FIFA e 3 jogadores machucados. Então, assim, o São Paulo vem com sérios problemas para encarar o Vasco também, nessa partida. Bom, galera, e aí, Cap, hein? O que vocês têm a falar sobre isso? Eu quero mostrar aqui para vocês essa situação da ECAP. Vamos passar pela matéria aqui que o GE publicou hoje, falando sobre a ECAP, e aí a gente comenta sobre ela. Eu sei que pode ser um assunto chato, ninguém quer saber, mas é uma coisa importante para o Vasco da Gama. Então é muito importante a gente mostrar aqui para você nesse nosso giro de notícias aqui no boletim da mídia vascaína. Bom, com problemas na justiça, a ECAP coloca à venda ativos da 777, incluindo todos os clubes, avião e até iate. Bom, seguradora que agora controla a empresa fundadora por Josh Wando e Steve Pasco, tem pressa para se desfazer dos clubes, entre eles o Vasco. Bom, e lá vem o Josimar, hein? Lá vem o site Josimar. O site norueguês Josimar Futebol voltou a publicar informações sobre a 777 Partners, empresa afastada judicialmente do controle da SAF do Vasco, desde maio deste ano. A companhia norte-americana, que enfrenta processo na justiça e é agora controladora pela ACAP, está à beira da falência. Por isso, a seguradora colocou todos os clubes de futebol do grupo à venda, mas há dificuldades para encontrar possíveis investidores. A reportagem aponta que a ECAP colocou à venda até um luxuoso iate chamado 777, anteriormente propriedade de Steve Pasco, um dos sócios fundadores, por 1.000.000, quase 10 milhões de reais, né? Além disso, o jato particular usado pelo executivo para viajar pelo mundo, avaliado em 109 milhões, também está sendo vendido. Meu amigo, a situação chegou lá para eles, né? Não tem jeito. Vamos lá, o que importa mesmo para a gente são os clubes de futebol, né? Os ativos das 777 no futebol agora são controlados pela ECAP, que tem dialogado com o Vasco em busca de um novo investidor para o clube carioca. A empresa solicitou um estudo de viabilidade para a venda de todas as equipes de futebol do grupo. Na semana passada, a informação já havia sido divulgada pelo CEO do Genova, Andrés Blasquez, em reunião com dirigentes da equipe italiana. Blasquez, que assumiu o cargo indicado pela 777, afirmou que a divisão de esporte do grupo estava se encerrando, com todos os clubes do portfólio sendo colocados à venda. Aí uma aspas do diretor, né, do presidente do Genoa: "O grupo está saindo e não sei o que fará". Seguindo aqui, de acordo com a reportagem do Josimar, Futebol e Cap tem encontrado dificuldades para vender os clubes, entre eles o Vasco. O maior empecilho é o processo movido pelo fundo inglês. Aí eu não sei nem se eu consigo ler isso. Leia, eu não vou conseguir ler, gente. Que recentemente entrou na Justiça dos Estados Unidos com uma liminar contra a dissipação dos ativos da 777. A depender da decisão judicial, a ICAP pode ser impedida de negociar os clubes da empresa de Pasco, de Josh Wander e Pasco. O único clube da 777 com negociações avançadas é o Red Star, da França, que pode ser vendido para os Steve Paglia, dono do Atalanta e de parte do Boston Celtics, da NBA. Além do Vasco e Red Star, a 777 comprou o Standard Liège da Bélgica, o Hertha Berlim da Alemanha, o Melbourne Victory da Austrália e o Sevilha, ela é sócia minoritária do clube. A reportagem conta ainda como os problemas da 777 mundo afora têm
contagiado os clubes. Em maio deste ano, a ICAP tomou um empréstimo de US$ 40 milhões, cerca de 218 milhões de reais, para manter em operação as equipes de futebol. O dinheiro foi concedido por uma empresa do dono do Chelsea, Todd Boehly, a uma taxa de juros de 46%. No entanto, nem tem interesse na, no entanto, o Boehly não tem interesse na compra dos clubes da 777. Apesar das dificuldades, a ICAP tem pressa para se desfazer das equipes de futebol. Segundo Josimar, a seguradora aceitou receber imediatamente 66 milhões de libras, cerca de 473 milhões de reais, pelos empréstimos feitos ao Everton, que superaram 200 milhões de libras, cerca de 1 bilhão e 400 milhões, para ficar com uma quantia de imediato. A ICAP topou que o valor restante fosse convertido em ações preferenciais na venda do clube inglês aos americanos do grupo Friday. 77 despejada nos Estados Unidos. Aqui eles vão falar que a 77 perdeu algumas, saiu, foi despejada da sua sede e etc. Bom, cara, fica muito claro aqui, queria discorrer um pouco sobre isso, que para o Vasco, o Pedrinho não vai negociar o Vasco para qualquer um, entendeu? Simples assim. Então, o Vasco vai. A equipe quer vender, tudo certo, mas eu acho que, de acordo com o nosso presidente, o Vasco vai ser vendido por um grupo em que o seu sócio, que o Vasco Associativo também é sócio, concorde. Então, assim, o Pedrinho vai ser criterioso nessa venda e não vai ser feito como foi feito com a 777. Eu confio muito no nosso presidente e acho que ele sim vai fazer o melhor negócio para o Vasco. Então, assim, o desespero da ECAP não me assusta nesse momento. A interpretação que eu faço é o seguinte: ECAP, você está querendo vender muito, beleza, vamos ao mercado. Vamos olhar quem são os interessados e se a gente entrar num acordo, a gente consegue ter uma venda e que seja bom para os dois lados. Não vai ser assim, a equipe vai vender para qualquer um. Não, não pode ser assim. O Pedrinho tem que aceitar fazer isso porque ele é sócio da SAF do Vasco da Gama. Então, assim, estou tranquilo com relação a isso. Eu acho que é muito importante que aquela briga com a 777 não teve as vias de fato. Acho que a 777 saiu de campo, deixou a situação para a equipe está fazendo da melhor maneira possível e o Vasco está indo com as próprias pernas, tá? Muitas pessoas ficam preocupadas, como é que o Vasco vai conseguir se manter? Cara, o meu presidente fala que ele vai conseguir se manter enquanto ele estiver ali, tá? Então, assim, eu confio muito no Pedrinho. O Pedrinho deu a palavra dele e a gente está percebendo que até dezembro a gente vai conseguir se manter em virtude das ações que ele consegue fazer com o Vasco. E outra coisa, galera, o Vasco é um clube que rende dinheiro. Então, assim, não é assim: o Vasco não tem um investidor, a gente não consegue pagar nossas contas. Não, o dinheiro do Vasco era muito mal gerido. Inclusive tem muitas pessoas que falam o seguinte: a 777 mais lucrou do que propriamente pagou o Vasco. Então, assim, na pior das hipóteses, o Vasco tem ativos que são jogadores, ele vai se desfazer desse ativo para conseguir, honrar com seus compromissos. Eu não vejo no Pedrinho um presidente que simplesmente não honre com os seus compromissos, tá? Eu acho que o Pedrinho vai sim honrar com os seus compromissos com o Vasco, e eu espero que essa situação da venda ela se resolva o mais rápido possível. Mas eu sei que o Pedrinho não vai fazer de uma maneira atabalhoada. Eu tenho certeza que o Pedrinho vai fazer da maneira em que o Vasco se saia beneficiado na negociação. Não vamos ser vendidos para qualquer um com pressa, como foi feito na questão da 777. Galera, e para encerrar aqui, eu queria perguntar para vocês uma coisinha. Saudades? Saudades do nosso querido Adson? Pois é. Saudades dele, mas é importante a gente parabenizá-lo. Nosso garoto aí que veio pelo lado direito para substituir o Gabriel Peck, que muitas pessoas morrem de saudade, completou 24 anos, tá? Então, assim, parabéns ao nosso querido Adson e que ele consiga ter uma recuperação. E desde que ele saiu, a gente está penando naquele lado direito ali do Vasco da Gama, para saber quem vai ser o nosso ponta,
por aquele lado, tá, galera? Bom, queria agradecer muito a audiência de vocês. Esse foi o nosso boletim de notícias aqui da mídia vascaínos. Queria que você chegasse e desse o seu like nesse vídeo, compartilhasse esse vídeo com os outros grupos de Vasco. Eu sei que você tem, que eu sei que você tem grupo no Facebook, no Telegram, no WhatsApp. E se foi a primeira vez que você esteve aqui comigo acompanhando esse conteúdo, gostou? Deixe seu like e faça a sua inscrição, que é de graça. Eu vou ficando por aqui e a gente se fala amanhã, galera. Um forte abraço.